como é que eu vou explicar essa? Bom, assim, América. A América de Kerouac. Por isso, On the Road. Com tantas coisas de Burroughs, Allen Ginsberg, tantos beatniks. Também a literatura velha da América, escritores do romantismo, ou mesmo roteiristas de cinema. Nova York mesmo, porra, a gente já conhece mais que o cinema. Quando você chega lá, toda vez que você chega, é impossível não recortar as imagens da memória para grudar com as que a gente está vendo. Sim, tem um monte de pedintes em Nova York, mas isso não aparece nos filmes. Como também tem um monte de sacana americano, como em qualquer lugar do mundo. A gente chegou lá, alugou um carro e saiu pelas estradas. A gente estava a fim de curtir mil e umas, ver o avesso da América, mesmo na patetice daquela superfície brincalhona, que a gente queria se divertir também. Eu escrevi algumas coisas lá, escrevi uma peça de teatro, escrevi uns poemas, uns contos, e botei algumas cenas de alguns romances meus que se passavam lá na América. É muito engraçado você ver aquelas coisas de perto. E olha, foi na década de 90, pouco antes do 11 de setembro. Então as coisas estavam mais fáceis para os estrangeiros. Quando eu penso, por exemplo, a facilidade que nós tivemos de cruzar fronteiras, se quiséssemos, para onde quiséssemos. A grana, alguns trabalharam em algumas coisas lá. Eu recebi propostas de trabalho, mas, porra, a aula que eles queriam pagar era tipo $10 por hora. Ou então eu ia ficar fazendo o quê? Lavando prato para americano? Não, tô fora. Claro que, como a minha paixão é teatro, eu vi algumas peças lá de teatro, conversei com professores, conversei com autores de teatro, com dramaturgos norte-americanos, fiz as minhas incursões também pelos bares, por alguns clubes, nightclubs também. Mas o legal foi poder andar mesmo, pegar a estrada, e o carro que a gente alugou era bem legal. A gente aos poucos foi pegando as malícias de fazer as coisas e deu tudo mais ou menos certo. Algumas pessoas daqui do Brasil a gente encontrou lá e se juntaram ao grupo. Algumas aparecem nessas imagens que vocês estão vendo aí. Esse vídeo tem uma segunda parte. Essa ficou mais porque eram as mais fáceis de se editar, mas muita coisa está nos meus escritos também. Eu acho que há que se compreender ainda muito a relação entre as três Américas, essa questão de identidade, memória, sociedade, essa maldição da doutrina de Monroe, essa amizade que vem da década de 40, estranha, muito estranha, do Zé Carioca, da Carmen Miranda, não é? Essa coisa dos americanos pelo mundo, essa propaganda de armas norte-americanas, esse mito do American Way of Life, do Home of Brave e tantas outras coisas. Mas, pô, foi divertido tomar uma cerveja com os americanos, né? Chutar lata de Coca-Cola. Nunca deixa de ser interessante uma viagem como essa.
E eu fiz alguns amigos, com os quais ainda hoje troco ideias, e sempre tá aí, né, para se voltar mais uma vez. Mas tem tanto lugar no mundo para ir, tá bom, que fique a América. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Pois é. Easy Rider, don't you know my name? A Joplin. E aqueles beatniks todos. Então, aos beatniks, ao Mangue Beatnik, a todos vocês que estão assistindo essas imagens agora, sabe Deus como, o meu abraço. Moisés Neto. A linguagem é o eixo da construção da identidade. Isso inclui o complexo jogo de interações, reflexo, reflexão, reprodução, produção, repetição, diferença, figuração, figuratismo, transfiguração. Na literatura pós-moderna, a identidade cultural é expressa de forma fragmentada. A voz que foi calada faz-se representar desconstruindo valores impostos e recompondo-se a partir do primitivo. O eu é apresentado em diferentes situações sociais e os conflitos entre estes diferentes papéis têm que ser negociados. Inconsciente e razão. Uma criança aprende a imagem do eu, não naturalmente, mas em relação com os outros. A imposição de modelos estrangeiros diante de vontades nacionais submissas solapam antigos conceitos pátrios. A globalização, o excesso de informação sobre novas possibilidades de ser, praticamente aniquilam a possibilidade de se ser por inteiro, sempre sendo formada. A identidade na literatura pós-moderna é de questionamento. Os significados das palavras, não sendo fixos, exibem deslocamento dos sujeitos, mostram-se contraditórios, inacabados, fragmentados, porém abertos a múltiplas possibilidades de composições. A fusão de gêneros parece propícia à convulsão de ideias. A metáfora da nacionalidade que nos une de modo amplo e que se estabelece através da linguagem vê-se expressa num novo modelo, num novo modo de literatura. A construção dos sentidos no pós-modernismo retoma a transestética. Não somente os gêneros literários convencionais se mesclam, mas novos gêneros, além do épico, lírico, dramático, são criados. A literatura cibernética, como essa que estamos ouvindo, vendo, tem se utilizado de múltiplos recursos. A videoarte elabora novas representações literárias. No meio disto tudo, as culturas nacionais tentam costurar as diferenças numa identidade. A internet tem sido um grande veículo de divulgação, ao lado da TV, dessas novas produções, rompendo antigos conceitos sobre o local da cultura. O presente é tudo que existe, e isso é expresso nesse tipo de criação literária, onde o sujeito fragmentado vai aos poucos se desconhecendo, se reconhecendo, fraturado que está num espaço que não é mais lugar. Aí está a geografia imaginária. O que na verdade temos aqui são espaços cruzados, com ênfase no efêmero, no flutuante, no pluralismo, identidades partilhadas, desoladas, supermercado cultural, diferença. Cadê? Como é que desliga aqui? Rapaz, nem sei.